Aqui. Começou. Então, essa é a aula de introdução à filosofia. Essa é a terceira aula. E hoje a gente vai falar de Platão. Platão é o grande filósofo. O que a gente entende por filosofia, por filósofo, tem Platão como grande nome. A gente falou semana passada sobre Sócrates. Sócrates foi o mestre de Platão. Sócrates ensinou a Platão a forma de pensar. A gente falou sobre a dialética, né? A gente falou sobre a maiêutica, esse processo de fazer com que as ideias, né, com que a verdade está dentro de nós e ela precisava ser liberta, né? Isso era feito através do diálogo. Isso Platão aprendeu com Sócrates. Platão, diferente de Sócrates, ele tinha uma boa vida. Ele era filho de pais que tinham uma boa situação financeira, então ele pôde ter uma boa educação. E Platão somente começa a se interessar pela filosofia quando conhece Sócrates, e ele tem por volta de 20 anos de idade. Então, ele passa esse grande tempo da sua vida, quase 20 anos, estudando com Sócrates. Só que, como a gente viu semana passada, Sócrates morreu. Morreu por causa das suas ideias, pela acusação de corromper os jovens e de criar novos deuses. E aí ele morre no ano de 348. Nesse mesmo ano, Platão foge, vai embora, vai para outros locais, vai para o Egito, vai para outras partes da Itália. E aí, quando ele retorna, por volta dos seus 40 anos, ele funda a academia. E aí é interessante, a academia tem esse nome por causa de Academos. Era o terreno do Academos, ele cedeu a Platão e ele abre a sua academia em homenagem a Academos. Então, dá para saber o lugar que você vai malhar. O nome é por causa de Academos, um grego do século V. Então, Platão abre a academia, ele quer ensinar realmente a busca pela verdade, fazer com que as pessoas pudessem aprender através do método que o seu mestre Platão desenvolveu. Então, ele ganha dinheiro com isso. Sócrates não ganhava dinheiro, Platão ganha dinheiro, funda uma escola, academia, e é o que a gente entende como fosse um dos primórdios da universidade, né? É a academia platônica, primeira escola do Ocidente. Então, Platão abre a academia, tem muitos discípulos. Um dos seus discípulos é Aristóteles, o mais brilhante de todos. A gente vai ver isso talvez na próxima semana. Não sei se Platão, a gente vai dar tudo hoje, porque Platão é muita coisa. Mas é uma introdução, certo? Então, um dos seus alunos brilhantes foi Aristóteles. E Platão morreu por volta dos 80 anos de idade. E é interessante, porque a gente não tem como ter certeza da cronologia correta, né, dos anos corretos. Porque a gente coloca, ele conhece Sócrates com 20 anos, ele funda a academia com 40, e por volta dos seus 80 anos, ele morre. Platão deixa para a gente muitos livros, por volta de 36 obras que a gente pode ler. Tem outros o corpo de ensinamento platônico é grande, mas a gente não tem como saber esses outros conceitos. Isso se perdeu, porque Platão não escreveu. Então, o que a gente sabe de Platão é tudo aquilo que foi escrito. E a gente tem muita coisa, mais ou menos 36 obras,
que a gente pode ler de Platão hoje em dia. Ele é um dos filósofos, ou o filósofo mais importante da história. É o pensador mais importante da história. Deixou para a gente, tem uma frase interessante de Alfred Whitehead, que diz que toda filosofia se resume a notas de rodapé de Platão. Então, essa é a importância de Platão na história da filosofia. E a gente vai tentar entender o porquê. Se vocês estão lembrados, na 2 aulas atrás, na primeira aula, a gente falou sobre os pré-socráticos e a gente colocou 2 ideias muito importantes dos pré-socráticos, que é Heráclito e Parmênides. Vocês estão lembrados disso? Ricardo, o Rosenildo, vocês estão lembrados disso? Que a gente falou na primeira aula? Ok, foi isso mesmo. Isso, Heráclito, Parmênides, que o Heráclito falava que tudo se transforma, né? Tudo está em constante transformação, mudança e movimento. Essa é a tese de Heráclito. E aí você tem uma outra tese, que é de Parmênides, em que tudo está imóvel. Né? A transformação, a mudança é uma ilusão, na verdade. E aí vocês se lembram que a gente não conseguiu respostas para isso? A gente falou, como é que a gente vai resolver? O mundo é um mundo de constante transformação. E aí tem um problema de você não poder conhecer nada, porque tudo se transforma a todo momento, então não é possível conhecer. E aí você tem outro problema, que é da imobilidade, que mostra que o mundo está parado e todo tipo de movimento e transformação, na realidade, é uma ilusão criada. Então tem esses 2 problemas. E aí, com Platão, a gente consegue resolver essa questão. E aí, como é que ele faz isso? Ele divide a realidade em 2. Ele coloca o mundo das ideias, ou a realidade das ideias, e a realidade do mundo sensível, ou das sombras. É por isso que eu falei para vocês lerem a Alegoria da Caverna de Platão. Vocês leram? Deram uma lida? Fala aí, galera. Sim, não? Lei. Leu? Não, legal. E o que achou? Interessante, né? É tipo uma parábola que ele faz, usa 2 personagens, né? E o que eu pude tirar, eu anotei, Sim. que ele relata uma história de pessoas que vivem numa determinada situação e só veem aquilo que lhe é permitido. Então, quando uma dessas pessoas sai para o mundo exterior, ele conhece outras coisas diferentes e quando ele volta, aquelas pessoas que não conhecem ironizam o conhecimento do outro porque eles só conhecem aquilo, né? Então, o que eu pude entender foi o seguinte, que as pessoas só acreditam naquilo que conhecem e que veem. Exatamente, é boa interpretação. As pessoas só acreditam naquilo que eles veem. Aquela história que o outro que saiu e viu o mundo exterior relatou para eles não é verídico. Então, eu entendi assim, que as pessoas, elas nessa história, elas são escravizadas e só acreditam naquilo que é possível elas verem. Mas quando outra pessoa sai e tem outra visão do mundo e chega para contar essas pessoas, essas pessoas desacreditam dessa pessoa porque elas não conhecem o mundo exterior. Então, o que eu pude entender foi isso, que as pessoas só acreditam naquilo que elas conhecem e que elas veem. Sim. Muito boa interpretação, Ricardo. O pessoal do Instagram conseguiu escutar o que o Ricardo falou? Dá um joia aí, dá um sinal de vida, só para ver se vocês escutaram ou se ficou muito baixo. Só para saber se vocês escutaram. Tá aqui. Deu para escutar? Legal. Então, foi muito boa a interpretação, Ricardo. Mais ou menos, daí? Foi mais ou menos, não consegui escutar muito bem, não? Consegue aumentar o volume aqui. Então,
a alegoria que Platão conta ali é exatamente uma busca pelo conhecimento, uma busca pela verdade. A gente vai entender mais ou menos por que Platão utilizou dessa alegoria para explicar qual o papel do filósofo. Qual o papel do filósofo? De que ele observar a realidade, a verdade, né? E sempre a busca do conhecimento. É muito interessante. Então, o que Platão quer buscar com a sua filosofia? Ele quer saber como as coisas acontecem, nascem, né? Por que elas se corrompem, por que elas são. Então, o Platão é o primeiro que sintetiza todo o pensamento que veio anteriormente a ele. Então, ele está pensando em todos os pré-socráticos que a gente falou. Ele tem influência, né, de Heráclito, Parmênides, dos pitagóricos, que é a questão do número. Então, ele tem todas essas influências. E aí ele está fazendo ali filosofia, de fato, para a gente, a partir dos outros que vieram antes. E ele sintetiza isso. E aí ele quer descobrir. Então, por isso que surge essa ideia platônica dessas duas realidades, do mundo sensível, da realidade sensível, e a realidade do mundo das ideias. Então, esse mundo aqui, é o mundo da transformação, Heráclito. É o mundo da mudança. Esse é o nosso mundo que nós conseguimos enxergar. O mundo em constante mudança. Mas há uma outra realidade, que é esse lugar das ideias, que eles são imóveis. As ideias são imóveis. Uma outra coisa interessante é que ele também conseguiu, como Heráclito, são as transformações e a multiplicidade das coisas no mundo, em Parmênides você tem um ser que é único. Então, Platão consegue também resolver as duas coisas, da multiplicidade e da unidade. Então, o mundo sensível, ele é único, as ideias são únicas. Perdão, no mundo das ideias, as ideias são únicas. No mundo sensível, elas são múltiplas. Tem várias coisas ao redor. Então, é isso que tem o mundo sensível. Então, as aparências. Não são as coisas em si, mas são as aparências. É um bom exemplo. A gente tem nossas coisas ao redor. Se você pensar, por exemplo, nesse celular que eu estou utilizando, você tem uma concepção do que é um celular na sua cabeça. Eu tenho uma outra concepção do que é o celular na minha cabeça. Cada um de nós temos ideias diferentes. Só que, na visão de Platão, esse mundo das ideias, há um celular único, uma única ideia de celular, que é dessa ideia única que vem todas as ideias que nós temos. Então, por isso que é imóvel. Há um celular perfeito, se a gente colocar assim. Ele coloca como se é um triângulo perfeito, ou um círculo. Se nós desenharmos um círculo, ele nunca será o círculo perfeito. Sempre haverá falhas. Então, esse mundo sensível é um mundo que ele nunca é o real. Ele sempre é o mundo das aparências. E o mundo das ideias é esse mundo ideal. Esse mundo que é estático, parado, e que as ideias são perfeitas. São imutáveis e perfeitas. Tá dando para entender aí até aqui? Olha aí, galera, sim, não? Sem dar um joia ou não fala, manda pergunta aí. Até aí tá tranquilo. Né? Essa concepção platônica dessas duas realidades que ele cria para resolver esse problema entre Heráclito e Parmênides, ou do movimento e da imobilidade. Ele tentou resolver essa questão. Então, Platão descobre um novo tipo de causa, que consiste nas realidades puramente inteligíveis, né, das ideias. Ele admite as realidades inteligíveis como as causas verdadeiras. Então, a gente vê aí um princípio de racionalismo ou de idealismo, porque as causas do mundo sensível, ela vem do mundo ideal.
Então, esse mundo ideal das ideias que compartilha com esse mundo, nosso mundo sensível. É de lá, desse mundo ideal, que as ideias influenciam o mundo sensível. Então, por isso que é a questão das sombras, né? A gente viu isso na alegoria da caverna. Aqueles homens estão presos, eles estão vendo sombras que estão... se você consegue ver aqui. Você consegue enxergar aqui? Esse é mais ou menos o esquema da caverna de Platão, né? Da alegoria da caverna de Platão. Então, você tem aqui as pessoas que estão presas, nesse lado aqui, não sei se vocês conseguem ver. Elas estão vendo somente sombras, que é projetado pelo fogo. Então, tem o fogo aqui que ilumina. Aqui tem as sombras, as pessoas que estão passando aqui com a imagem. E as pessoas que estão dentro da caverna, elas acreditam que isso é real. Isso aplicando para a gente. A gente somente nesse mundo sensível, a gente acredita que isso aqui tudo é real. Isso é o mundo real, de fato. Essas coisas. Só que um dos prisioneiros, ele é liberto. E aí eles estão todos amarrados, estão todos presos. E aí ele é liberto. E aí ele começa a andar em direção à saída da caverna. Então ele anda com muita dificuldade para a saída da caverna. E aí quando ele sai, ele fica cego pela claridade, claro, se ele estava vivendo numa caverna. Quando ele vê a luz verdadeira, ele fica cego. Mas depois de um tempo ele se acostuma. E ele começa a observar a realidade. Ele vê o real. Ele vê as formas. Ele começa a olhar as formas. Ele vê as árvores, ele vê o mar, ele vê o céu. Coisa que ele nunca tinha visto. Só que esse prisioneiro, ele depois de um tempo, ele sente a obrigação de voltar para avisar aos seus companheiros de que há uma realidade lá fora. Que o real está lá fora, o conhecimento está lá fora. Não está dentro, ali da caverna, somente das sombras. E aí ele volta. E aí quando ele volta para avisar as pessoas não acreditam nele. Ele fala, você está viajando. Não existe, a realidade é essa aqui, são as sombras, isso é o real. O que você viu não existe. E aí ele tenta, de alguma forma, alertar aquelas pessoas. Só que as pessoas não acreditam, e aí de tanto ele insistir, ele é morto pelas pessoas. E essa alegoria está falando sobre o papel do filósofo como aquele que vai atrás do conhecimento. Ele sai de onde ele está, das sombras, de observar somente as sombras, e ele vai em direção às ideias, para observar as ideias. Então, a finalidade da busca e da dialética que a gente viu com Sócrates semana passada é de realmente a busca pela verdade, a busca pelo conhecimento através da dialética. E ele conseguir observar a realidade, e ver o conhecimento de fato, e observar as formas. Então, a caminhada final do filósofo é de conseguir observar a realidade, ter uma vida de contemplação. É um termo grego que é abios teoréticos. A vida contemplativa, de contemplar as ideias. E aí surge a ideia do filósofo que fica olhando, né? A gente tem isso, o filósofo é aquele cara que fica parado lá, fica olhando para o nada. É a partir daqui que a gente começa a observar isso. Essa ideia. Porque o filósofo, aquele que busca o conhecimento, é aquele que contempla as ideias. Ele contempla, através da sua razão, ele consegue contemplar as ideias. Então, ele consegue ver o bem, o belo e o verdadeiro. Essas três concepções, o bem, o belo e o verdadeiro, elas são únicas e elas estão nesse mundo ideal das ideias. Essas três concepções. E elas são divinas. Essas três concepções, elas são divinas. Vamos lá. E aí, tá indo tranquilo? Como é que tá? Muita coisa. Fala aí, galera do Instagram. O Beval entrou agora.
Pegue aí. Alguma dúvida? Fala aí, Ricardo. Tranquilo. Tranquilo? Tá indo tranquilo? Rosenildo? Beleza. Beleza? Vamos lá. Então, quais são as características das ideias? Elas são inteligíveis, né? Elas são inteligíveis. Elas são incorpóreas. Elas são um ser, né? A gente falou sobre isso em Parmênides, aparece o ser. Então, elas são o ser de fato, não a aparência do ser, como a gente tem no mundo sensível. Mas elas são o ser. Elas são imutáveis, elas são eternas e elas são unas, elas são únicas, elas têm uma unidade. Então, essas são as ideias platônicas, ou as formas platônicas, né? Como eu falei. Então, na realidade platônica, você tem a perfeição, né? Por exemplo, um quadrado perfeito, ou uma bola perfeita, um triângulo perfeito. E tudo que eu faço aqui nessa realidade, no sensível, sempre será imperfeito. E é sempre uma participação. O mundo sensível participa do inteligível, o inteligível participa do mundo sensível. É simplesmente por participação. É simplesmente por sombras que nós observamos aqui. Então, Platão divide a realidade em dois planos, o físico e o metafísico. Metafísico é o que está além do físico. Isso é o metafísico, além do físico. O inteligível pode ser captado somente através do intelecto. E aí a gente vai ver a concepção platônica de corpo e mente. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, porque tem muito a ver com a teoria da imortalidade da alma de Platão. Sobre como observamos as ideias. Então, nós só podemos ver o inteligível, ou o mundo ideal, através do intelecto ou da razão. Cada ideia é única, é uma unidade. E, como tal, explica as coisas sensíveis que dela participam. Então, essa é a teoria da participação, como a gente já falou. O mundo ideal participa. Não quer dizer que é falso esse mundo, mas ele é só sombra, ele é incompleto. Ele só reflete o mundo ideal, na sua imperfeição. As realidades físicas são mescladas com o não ser, enquanto as ideias são ser em sentido total. Então, aqui, as realidades físicas, o nosso mundo sensível, ela é misturada com o não ser. Você lembra que nós falamos sobre isso em Parmênides, não. Parmênides, sim, perdão. O ser é, o não ser não é. Ele fala que tudo que existe, você lembra que eu falei sobre Papai Noel? Papai Noel em Parmênides existe, sereias existem, tudo isso existe. Porque eu posso pensar, eu posso juntar, sei lá, um velhinho com roupa vermelha, né? Eu posso juntar um peixe com uma mulher. Então, essas ideias eu consigo juntá-las. Então, elas existem. Então, a nossa realidade física, ela é misturada. Então, Platão assume que o não ser existe também. Olha isso. O não ser também existe. Mas as ideias, a realidade física é misturada com o não ser, e as ideias, elas são o ser em sentido total. Então, a teoria das ideias dá origem a uma pluralidade anterior, embora situada no plano metafísico do inteligível. Isso vai explicar. A verdade, ela é alcançada através da dialética. Então, é no confronto das ideias em que o filósofo ele vai descobrir a realidade, a verdade. Somente através. E a dialética, ela é essa arte da confrontação das ideias. E aí, quando a gente observa, vocês que leram o diálogo, um pedacinho do diálogo de Platão, ali na alegoria da caverna, que é na República. A República é a obra mais famosa de Platão, é uma obra política
e que fala sobre a cidade ideal, mas tem uma série de coisas. Fala sobre a teoria do conhecimento, fala sobre o que é justiça, sobre educação. Então, é uma obra completa. Então, ali ele vai falando sobre essa arte da dialética, de que o personagem principal das obras de Platão é Sócrates, né? Ele sempre é esse, que vai confrontando, e aí ele é com Glauco. Glauco aquele que ele dialoga, e a partir desse diálogo, Sócrates fala algo, Glauco responde, Sócrates fala de novo, Glauco responde, e assim eles vão obtendo conhecimento, através da confrontação das ideias. Então, a partir disso, então Platão acreditava que através disso o filósofo conseguiria observar, contemplar a verdade através da dialética. Ele fugiria da doxa, das opiniões, do senso comum, através do diálogo com aquele que é diferente, ele conseguiria alcançar a verdade. Isso é muito interessante nos nossos dias, né? Ninguém quer mais confrontar ideias, né? A gente só quer pensar o mesmo, né? Queremos falar com pessoas que pensam igual a mim. Não, isso não existe. Isso não é conhecimento. Isso é burrice. Porque é somente na confrontação de ideias que você vai aprimorar os seus argumentos, ou você vai pesquisar mais, ou você vai aprender com quem você está dialogando. E a pessoa também. E é a partir disso que o conhecimento é construído. Então, temos em Platão também a realidade do uno e do múltiplo, como a gente tinha falado. Platão não pode explicar o cosmos físico, a realidade física. Daí que vem a noção de diálogo. Sim, diálogo. Né? É o logos entre. Né? É o dialógico. É a palavra colocada entre. Diálogos, né? Entre palavras. Exatamente isso. Isso é o diálogo. Exatamente, a dialética, vem de diálogo. Platão não pode explicar o cosmos físico como simples dedução dos princípios primeiros e supremos do mundo, das ideias, mas julgou necessário introduzir a inteligência divina como causa metafísica originária. Então tem um teos em Platão, tem um criador. Ele chama esse Deus, essa divindade, de demiurgo, que ele é o artesão divino. Demiurgo é o artesão divino que criou todas as coisas. Esse artesão divino, ele é a causa do mundo, é a alma do mundo. Aí, vocês lembram na aula passada, a gente falou que o mundo grego ele não foi criado, ele é eterno, ele sempre existiu. A realidade, o cosmos é eterno. Mas o demiurgo, que ele é criado pelo Theos, pelo Deus, é ele que invade a matéria sensível. Né? A gente tem isso no Timeu, é um dos diálogos platônicos, o livro é o Timeu, você pode procurar isso, é curtinho, dá para você ler. Então ele fala, o Theos, dentro dele mesmo, ele cria o demiurgo, e o demiurgo que modifica a realidade. Toda a physis, a natureza, é modificada pelo demiurgo. E o demiurgo é ele que observa a realidade, a verdade desse Theos. Ele consegue observar a mente de Deus, entre aspas, e a partir disso ele cria a realidade, ele transforma a realidade. Só que o demiurgo, como ele está tocando a matéria, ele não é perfeito. O demiurgo não é perfeito, o artífice não é perfeito. E aí você tem a realidade que ela é defeituosa. Né? Ela não é como a ideia. A ideia, sim, a ideia é perfeita, que é divina. Mas o demiurgo, ele passa e ele transforma a realidade nossa, a realidade sensível, só que, infelizmente, ou felizmente, não sei, ele não é perfeito. E aí isso é a causa do pensamento da realidade imperfeita. Né? Ele é mais ou menos isso.
Conseguiu pegar essa parte aí? Fala aí, ficou meio confuso? Sim, não? Dá um alô aí. Sim? Essa é a parte teológica, se a gente pensar assim, ou gnesiológica do conhecimento platônico. Da onde surge o conhecimento? Da onde surge isso? Para Platão, o conhecimento é anamnese, ou seja, uma recordação. Você lembra que a gente falou de Sócrates, que ele era o parteiro de ideias? Platão pega essas ideias e ele reformula e melhora. Então, no pensamento platônico, a recordação é uma impressão na alma por parte da ideia, uma visão metafísica que veio do mundo ideal. E ela permanece sempre na alma, mesmo se velada de cada um de nós. O conhecimento, ele está na alma. Platão, ele coloca no Timeu Demiurgo, mas ele coloca na República também, ele faz uma alegoria, e é o mito de que foi um soldado que lutou nas batalhas, e aí esse soldado, ele morre, e aí ele vai para o Hades, para ser julgado pelas suas obras. Né? Então ele vai vendo uma série de pessoas famosas no pensamento grego, no pensamento antigo grego, e ele vai observando como é que acontece isso. Ele vai observando como acontece no Hades. E ali as almas recebem o conhecimento. Por isso que o conhecimento é recordação. Que as almas recebem o conhecimento do demiurgo. O demiurgo passa, revela esse conhecimento. Só que antes dessas almas reencarnarem, e aí Platão tem a ideia da reencarnação, uma ideia platônica, ele passa pelo rio do esquecimento, que é o Létis, e aí as almas que beberam muito do rio Létis, se ela bebeu muita água, ela quando chega na Terra, nesse plano sensível, ela esquece o que ela viu. E aqueles mais inteligentes, entre aspas, seriam aqueles que beberam menos água do rio Létis, o rio do esquecimento. Então, a palavra aletheia, que a gente traduz por verdade, é, na verdade, uma revelação. É um descobrimento. Ou é aquilo que não pode ser apagado. Como a gente falou, a verdade é aletheia. A verdade não pode ser apagada. Né? Não passou pelo Létis, que é o esquecimento. Isso é muito interessante, Platão. Então, o conhecimento é essa marca que está impressa na alma. Então, se você pode entender, no pensamento platônico, a alma é muito mais importante que o corpo. O corpo, ele é a prisão da alma e ele tem a visão de que as pessoas aqui, elas estão passando por um tipo de sofrimentos atuais. O Joana Madureira fala, claro, o Joana Madureira é filósofo, ele sabe dessas coisas. Aletheia. Eu uso também esse livro aqui, do Joana Madureira, muito bom, por sinal, que é uma introdução à filosofia. É bem simples e eu gosto bastante desse livro aqui. É uma introdução muito legal, do Joana Madureira. Vale a pena. Então, lá no Fédon, a gente vê numa outra obra platônica, a gente vê 3 provas da imortalidade da alma. O destino escatológico das almas, o homem está sobre a terra como de passagem e a vida terrena